a gente já tá aqui na cozinha para preparar, sabe o quê? Um pão maravilhoso. Aí você vai me perguntar por que a receita hoje é pão e mica? Tem um motivo bem especial. Olha, gente, hoje é o dia do panificador. Isso mesmo, aquele profissional que trabalha ali produzindo pães, mas também salgados e doces. Podem ser recheados ou não. E ele fabrica bolo, torta, doce, salgado, tudo que você imaginar. Não é só pão não, viu? Popularmente, esse profissional também é conhecido como padeiro. É isso mesmo, padeiro. Então, nossos parabéns para todos os profissionais. E em homenagem a vocês, hoje eu vou preparar aqui na cozinha do Magazine um pão artesanal. A gente tem aqui as imagens, né, que você está vendo aí na sua tela. Esse é o pão que a gente vai preparar, que inclusive você pode acrescentar ali o recheio que você quiser e ele fica, ó, de dar água na boca. Acho até que o próprio pão, dependendo do que você coloca dentro, já fica uma refeição, não é mesmo? Ali o nosso tem presunto. Eu vou sugerir que você coloque também uma linguiça ou uma calabresa. Bom demais, não é? Vamos fazer o seguinte? Antes de eu iniciar o processo aqui na nossa culinária, já vou te passar os ingredientes. Presta atenção no que você vai precisar para fazer o seu pão artesanal. Sabe por que você tem que ficar de olho no que você precisa? Porque a massa é básica. E aí o recheio, sim, você vai poder incrementar, de repente até com sabores mais adocicados, se você gostar mais, for mais agradável ao seu paladar. Tá aí a nossa receitinha na tela. Para massa você vai precisar de 1,5 xícaras de chá de leite morno, 2 ovos, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 sachê de fermento biológico seco, 2 colheres de sopa de manteiga e 1 colher de café de sal. Além disso, claro, 500 gramas de farinha de trigo. Esse é o nosso pão artesanal. Vou começar aqui pela batedeira. É o seguinte, se você na sua casa tiver essa batedeira que é mais complexa, não essa em si, mas desses modelos são planetários, que vem inclusive com esse gancho que já é o gancho específico de pão, você vai utilizar esse gancho, tá bom? Para bater a sua massa, porque você vai ter menos trabalho na hora de mexer a sua massa. Algumas batedeiras não vêm com esse gancho, mas você pode comprar separado o gancho. Já tem a batedeira, você compra só o gancho para adaptar. Mica, não tem nem a batedeira de gancho, nem o gancho. Então, vou te dar a alternativa também para você que não tem a batedeira desse tipo. A alternativa é a seguinte: você vai pegar os líquidos, que é o leite, ovo, o fermento. Vou inclusive pegar o meu leite aqui, que eu estava deixando amornar. Não pode deixar ferver, tá, gente? É só amornar um pouquinho. Você vai utilizar o quê? Você vai bater no liquidificador. Primeiro só os ovos, o leite e o óleo, tá bom? Dá uma batida e já acrescenta o açúcar, o sal e o fermento. Tudo isso no liquidificador. Bateu tudo no liquidificador, aí você vai fazer assim, como se fosse um vulcãozinho com a farinha de trigo. Vai acrescentando esses líquidos no meio e vai mexendo com a mão, tá? Pode ser na mesa, pode ser numa tigela também. Então pronto, no nosso aqui, eu vou fazer mais ou menos parecido, só que eu vou poder bater na batedeira. Vou colocar aqui toda a minha farinha de trigo, ó. Vem aqui, colocar tudo na batedeira, para você ver que é possível bater na sua batedeira também. Coloquei a farinha de trigo, vou deixar ela assim, ó, bem lisa, tá? Porque aqui eu vou fazer meio que uma separação, ó. Vou colocar os ovos aqui nesse cantinho, fazer aqui um altinho, né? Tá vendo? Aí eu vou colocando aqui do lado, eu vou colocar o açúcar. Deixa eu trazer o óleo mais para perto, o fermento e o sal. Posso fazer isso com sal também? Posso. Vai o sal ali. Vamos fazer mais um montinho aqui para o nosso óleo. Pontinho. Misturou um pouquinho com sal, não tem problema, mas para ele ficar bem no fundinho mesmo. Botei aqui o meu fermento. E agora eu venho colocando aqui no meio o meu leite. Por último eu coloco o leite, tá? Vou acrescentando. Posso ir direto na batedeira, tem que devagar agora porque tá muito cheio, tá vendo? Aí agora sim, eu vou misturando e acrescentando o meu leite. Vamos acrescentando, misturando o leite aqui no meio. Para quando for para a batedeira, já tá mais fácil.
Posso fazer esse processo na batedeira também? Posso. Aí eu vou puxando o açúcar, o sal que está aqui nas laterais, jogando para o meio. O que acontece muitas vezes? Lá no fundo, às vezes o gancho não consegue alcançar. É isso que eu estou tentando fazer aqui, ó. Puxar e aí mais leite. Aqui eu já tenho o meu leite na medida exata. Paciência, gente. Culinária é mais paciência e observação do que mesmo você ter experiência. Não precisa ter experiência, não. Você vai fazendo devagar, vai observando, porque é mais difícil você errar. Ó, mexemos aqui, mais um pouquinho do leite. E outra coisa, pão eu não consigo fazer sem fazer bagunça. Sempre vai ficar mais farinha de trigo assim. Então não te preocupa não, te preocupa com o pão em si. Hoje em dia a gente já tem massas que a gente chama de pão também, que só é no liquidificador, não é verdade? Mas a gente está te ensinando aqui um pãozinho que você vai poder fazer, inclusive, para ganhar dinheiro. Isso mesmo. Para presentear as pessoas e para ganhar dinheiro também. Você viu? Foram poucos os ingredientes que nós usamos aqui? Então, você pode preparar aí na sua casa. Agora, eu vou para a batedeira. Vamos para a batedeira. Vou encaixar aqui. Já vou deixar no ponto importante, tá? No batedor de gancho. Opa, puxar aqui que eu quero mostrar para vocês também ali uma outra situação. Quando a batedeira tá para ali, fica para outro lado, né? Vou fazer o seguinte, vou deixar aqui esperando só um minutinho, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha a situação da nossa mesa. Aqui a gente tem vários pães. Esse daqui, a gente utilizou sementes. Para jogar por cima, semente de gergelim. Aqui tem o gergelim branco e o gergelim preto. Tem semente de girassol? Tem linhaça? Tem chia? O que você tiver de semente, você pode colocar aqui, tá? Nesse outro já foi azeitona. Tá vendo que tem as folhinhas? São folhinhas de manjericão. Pode usar uma outra erva que você tenha na sua casa também. Tomilho, o que você tiver de temperinho, você pode colocar. Olha, e tem tomate também. Olha, eu vou fazer uma malvadeza com vocês. Ah, inclusive colocamos presunto, ó. Esse aqui tem presunto. No meu lá, eu vou fazer para você com calabresa. Olha a maciez desse pão. Tá percebendo? Olha a situação. Olha, gente, é macio demais essa massa. Muito, muito macia. Consegue pegar um sabor maravilhoso. E aqui na nossa mesa, para mostrar para você, mas outro dia eu tenho certeza que eu venho aqui ensinar para você, tem o brioche, que é esse pãozinho aqui que a gente fez a mesma coisa, né? Colocou alguns com gergelim preto, outro com gergelim branco. Eu vou pegar um, ó a malvadeza, ó a situação, vou fazer assim só para você ver como é o brioche, ó. Massa dele é mais consistente, aqui ele não tem recheio. Esse pãozinho, gente, um dia desse, eu comi um x-caboquinho no pão de brioche, foi uma malvadeza. Vou contar para vocês que foi uma judiação comigo. Fica muito saboroso. Então você faz aí na sua casa e você experimenta fazer isso. Faz o seu x-caboquinho, olha, eu já fiquei até, né, com água na boca. O seu x-caboquinho no seu pão que você mesmo preparou, mais saudável, não tem conservante e vai ficar uma delícia. Olha, vou ligar aqui a nossa batedeira. Começou a misturar. Vamos levar um tempinho aqui. Se você não tiver batedeira, esse é o momento que você vai mexer. Mexeu com a colher e aí depois trabalha o muque mesmo. Trabalha as mãos, combinado? E a gente deu a dica, se não tiver batedeira, você vai ali trabalhar na mão, tá bom? Durante esse tempo, você viu nossa materinha? Nossas dicas duraram cerca de 2 minutos. Se você tiver na sua casa, você deixa na sua batedeira mais um pouquinho. Acho que uns 3, 4 minutinhos já é suficiente. A nossa aqui, eu vou tirar para você acompanhar todo o processo. Vamos ver como é que ficou? Olha como já tá bonita. Olha como fez liga aqui. Aí eu vou fazer assim para aproveitar toda a massa. Prontinho? Prontinho. Vamos puxar para cá e eu já vou te falando. Aqui a gente está utilizando essa forma. Essas formas tem para vender lá no centro, naquelas lojas que vendem formas e materiais para cozinhas e também para panificação.
Acredito que essa forma custou R$ 16, tá? Então não é muito cara. Se você quer investir para você fazer para vender, vale a pena. Se você quer fazer só para sua família, aí você faz na forma que você tem na sua casa. Pode improvisar que vai ficar bom do mesmo jeito. Não pode encher muito a forma. Essa quantidade que eu fiz aqui dá exatamente com umas 4 formas dessas. Por quê? Esse pão vai crescer ainda, vai ficar ali descansando, né? Relaxando enquanto a gente segue o programa. O máximo que eu posso colocar aqui é até a metade. Porque quando ele for pro forno, ele vai crescer mais um pouquinho. E tem mais um segredinho. Quando ele descansar ali, depois que ele descansar, aí eu volto para acrescentar o recheio. Mica, tô com pressa, quero acrescentar o recheio logo agora, porque depois eu não vou ter tempo. Vou deixar em casa só para alguém colocar no forno para mim. Pode também acrescentar nesse momento, tá bom? Olha, aqui eu vou inclusive pegar as nossas outras formas para já deixar aqui. Então, se você fizer, ó, você já fica com um para você, os outros você pode vender de repente. Vamos lá? Vou tirar aqui com uma concha. E vamos passar para a nossa forma. Olha como fica uma massa bonita. Tá dando a liga e você não pode esquecer que ela ainda vai crescer. Mais um pouquinho para cá. Vou colocar 3 conchas, tá vendo? Para poder me cobrir o fundo da forma. Essa forma aqui que eu tô utilizando. Prontinho. Vou fazer o seguinte, tá? Esse daqui é o nosso pão. A gente tá comemorando o dia do panificador, que nada mais é do que o dia do padeiro, né? Então, eu vou colocar aqui, espalhar no fundo, tá vendo? E no nosso aqui, vou fazer 2 coisas. Deixa eu pegar uma faquinha, eu invento moda, né, meu povo? Deixa eu pegar uma faquinha que eu quero te dar uma sugestão. Aí, na hora de você ajeitar o recheio, aqui a gente tem, ó, presunto, queijo, pode cortar em quadradinho também, manjericão aqui, tomatinho e azeitona. Só que essa calabresa você pode fazer o seguinte, ó. Eu acho mais bonita quando a gente corta de meia lua para ficar ali dentro. Cortou meia lua, posso acrescentar agora o recheio? Posso. Posso colocar por cima, se eu for colocar antes, porque quando a massa crescer, vai esconder o recheio. Vou fazer uma antes e uma colocando a massa para colocar o recheio depois, tá bom? Olha só. Aqui. Aí eu já vou colocar uns presuntinhos para ficar bem recheado. Vou colocar aqui já um manjericão dentro para ficar o sabor. Depois eu posso até acrescentar em cima, tá? E vou colocar também um tomatinho, né? Pra ele dar aquela chorada dentro da massa, soltar o líquido e me trazer sabor. É legal porque esse tomate, principalmente quando você coloca por cima, ele vai ficar parecendo tomate seco. Porque ele vai dar aquela assada e vai soltar o líquido também, ó. Vou deixar um assim e o outro eu vou preencher de uma outra forma. Eu vou preencher e não vou colocar o recheio, combinado? Ó, vamos colocar só mesmo a massa. Não esquece, não pode. Tem que ser abaixo da metade de massa na sua forma, porque ele vai crescer quando ficar descansando e vai crescer também quando você colocar ali o seu pão para assar. Mica, como é que eu coloco esse pão para descansar? Preciso colocar plástico, filme em cima? Não. Você vai deixar as forminhas assim, uma do lado da outra e vai colocar um guardanapo de pano mesmo por cima, tá? Nem precisa. No nosso calorzão daqui, meu povo, nem precisa nem dar muita abafada aí na massa do pão. Você que ligou a televisão agora, a gente está preparando na cozinha do Magazine um pão artesanal que você pode fazer para vender, para ganhar dinheiro, para deixar o seu dia a dia mais gostoso. Pode preparar para o final de semana. Você que ainda está em casa, ainda não saiu aí para trabalhar, está podendo ficar em casa, pode fazer para sua refeição, o seu café da manhã ficar mais gostoso ainda. Gente, olha, você tá vendo como rende? Vou fazer as 4 formas com essa quantidade que eu tenho na batedeira. Não tenho batedeira, já te dei a dica, você bate líquidos e também o açúcar ali e o fermento, né? No liquidificador e depois só vai agregando a farinha de trigo, tá? Aí a dica para você, prontinho. Fazer a divisão aqui, 1, 2, vamos na terceira. Gente, estou preparando um pão artesanal, dica para você ganhar dinheiro e para deixar o seu café da manhã mais gostoso, mais saboroso, mas já vou te adiantando, daqui a pouco tem game, tem pegadinha
E tem também, sabe o quê? Assunto de traição, que coisa, hein? Olha, eu vou terminando aqui de colocar nas minhas formas, daqui a pouco eu volto pra cozinha pra te mostrar como é que eles ficaram, tá? Um já tá com recheio, os outros dois eu posso colocar o recheio assim que eles descansarem. Vai descansar por cerca de meia hora. Tem 40 minutos para eles descansarem? Ótimo. Entre 30 a 50 minutos, aqui a gente tem um clima bem quentinho. 35 minutos ele já tá bom, você vai perceber que ele vai crescer e eu já volto aqui da nossa culinária para te mostrar o ponto que ele fica. Quando ele crescer naquele ponto que eu vou te mostrar daqui a pouco, aí sim, você já pode tirar os que estão sem recheio, você pode acrescentar recheio e cobertura e levar para o forno para assar. Gostou? Olha, esse pão é uma delícia, não perde não. Faz aí na sua casa, viu? E se você perdeu a receita, não tem problema. Daqui a pouco eu volto e te passo todos os ingredientes. Ah, deixa eu dar uma dica aqui. As pessoas estão me cobrando, Mica, e aí? Perdi a receita, queria acompanhar de novo. Como é que eu faço? A receita de todo dia do Magazine tá no jornal Manaus Hoje. E também tem mais uma coisa para você. Quer acompanhar o passo a passo? Chegou tarde do trabalho, não deu para acompanhar a receita? Você pode ir lá no YouTube, tá bom? Receita Magazine. E aí você tem acesso ao vídeo bem facinho. Aí você prepara me assistindo. Legal, né? E se você fizer na sua casa, o que você faz? Me marca lá, posta uma foto e me marca Mica TV, que aí eu trago para cá para mostrar pro pessoal de casa como é que ficou a sua receita. Já está aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou logo cortar o restante dos meus recheios ou coberturas, né? Para colocar aqui na nossa massa. Vamos lá? Você que está chegando por aqui agora, a gente estava falando de traição, né? Tanto pode ser traição ali de um cônjuge, de um namorado, como traição de um amigo, de uma amiga. Traição também profissional, gente do céu, fazer o quê? Vou cortando minha calabresa, porque lembra que eu falei pra vocês que a calabresa pode ser assim, em rodelinha, ou aí na hora que você for colocar, se você colocar de rodelinha, você dobra, tá? Dobra a calabresa bem no meio para ela ficar dobradinha e enfia no meio do pão assim, ó. Vou mostrar aqui, ó. Vem pra cá. Qual a câmera que a gente tá usando, diretor? É a do samurai? Não, aqui de cima, ó. Aí eu vou colocando assim, tá? Dobro e coloco, pra não colocar inteiro. Vamos dobrar e vamos enfiar aí essa calabresinha. Ou eu posso cortar picadinho, tá? Quadradinho também posso. Isso aqui eu vou fazer uma maldade. Vou cortar assim quadradinho pra jogar por cima os quadradinhos daquele outro lá. Posso também, se eu tiver um alecrim, posso colocar, fica perfumado. Aqui não é uma focaccia, como a gente diz, né? Que é aquele pão fininho que tem sal grosso por cima. Mas se eu quiser, eu posso sim. O pão é seu, você coloca do jeito que você quiser, tá bom? Pode colocar um pouquinho de sal grosso por cima? Pode também, tá? Fica super legal. Não tem o recheio, Mica, mas tem um sal grosso aqui e tenho um pouquinho de orégano, um pouquinho ali de alecrim seco na gaveta. Usa por cima que vai ficar muito, muito, muito saboroso também. Tanto dentro quanto por cima. Se você for usar o pão para fazer um sanduíche, lógico, você evita colocar tanto o recheio no meio. Agora, se você for usar o pão para comer só o pão puro, com requeijão ou até mesmo com uma manteiguinha derretendo, imagina um pãozinho desse, só de você aquecer ele na frigideira mesmo, ele já vem se derretendo todo. Ó, vou colocar bastante queijo nesse, porque eu tô colocando a calabresa em cima. A calabresa mesmo já vai soltar uma gordurinha. Nesse daqui também. Aí esse daqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma azeitona. E você pode ir brincando com o seu pão. Por exemplo, o pão do café da manhã eu quero sem muito recheio, Mica, mas eu vou deixar um pãozinho temperadinho para eu acompanhar assim numa massa, ou vou receber uns amigos. Aí esse eu vou colocar uns sabores, porque a gente vai tomar assim, vamos supor, né? Como tira-gosto de acompanhando uma cervejinha, uma bebidinha, um vinho. Aí nesse eu posso colocar mais sabores fortes, como por exemplo a azeitona no meio. Fica bom? Não, fica maravilhoso, viu, meu povo? Vou já te passar a receita desse nosso pão artesanal, aproveitando que hoje é dia do panificador, que nada mais é do que o padeiro, que prepara, além de pães, prepara também sabores, assim, doces, bolos, tortas. Olha, eu sou assim, eu vou enchendo, porque eu acho que fica tão saboroso. Ó, uns tomatinhos, né? Esse aqui a gente tá usando o tomate cereja, mas não tem problema nenhum, tá? Pode usar o tomate convencional mesmo, o tomatinho regional que você tem aí na sua casa, ou aquele
tomate mais comum no supermercado. Não quero usar... Posso colocar cebola? Não quero usar tomate, quero usar cebola. Pode, vai. Pode colocar a sua cebola que você vai gostar muito. Ó, sobrou calabresa, eu vou colocando aqui nesse outro. Lembra que esse daqui a gente colocou a cobertura antes dele descansar? Pode colocar antes e pode colocar depois. O pão cresceu e você achou que faltou recheio? Você vai lá e coloca também. Aqui. Vou colocar mais um pouco do meu manjericão, mas que poderia colocar um orégano também. Tudo que eu coloco eu vou dando uma apertadinha, tá? Para que entre na massa, ó. Aperto aqui o manjericão, dou uma apertadinha, porque se ele ficar só em cima, ele vai ressecar no forno. Coloquei aqui, prontinho, sobrou presunto. E agora, hein, meu povo? Vamos colocar esse presuntinho aqui no meio? Vamos, né? Presuntinho. Eita, que ficou, foi bem recheado, não ficou? Por isso que eu te falei, o pão vai ficar quase que uma refeição completa, dependendo do que você colocar dentro. Ah, você tem carne e frango que sobrou, aquele pão assado, aquele frango assado, pode colocar também. Sobrou o quê? Sobrou carne? Agora me diz, você fez aí aquela carne de panela. Sobrou? Então pronto. Pode colocar ela tanto refogadinha, como pode colocar também ela só desfiada, sem o molhinho, sem o recheio. Gente, tá aqui, ó. Tenho 3 pães aqui, já vou levar pro forno para eles assarem maravilhosamente bem aqui. Vamos lá? Acrescentar nossas formas no forno, eu já falei para vocês, né? Que vocês podem fazer tanto para vender, quanto podem fazer também só aí na sua casa. As formas de pão, se você quiser fazer um investimento assim para vender, para ficar tudo igualzinho, R$16 em média lá no centro, tá? Inclusive essas nossas são novinhas. Deixa eu colocar assim, ó, para caber as 3. Prontinho, prontinho. Eita, que vai ficar bonito. E aqui a gente já tem o nosso pão bonito, nosso pão friozinho, já saiu do forno, a gente já esperou ali esfriar, porque é pra gente não queimar a língua. Deixa eu passar para você os ingredientes do nosso pão artesanal. Vamos lá? Você tira a foto da sua tela ou você anota. Pão artesanal. Você vai precisar, para preparar a massa, 1 xícara de chá e meia de leite morno, 2 ovos, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 sachê de fermento biológico seco, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de café de sal, 500 gramas de farinha de trigo. Prontinho. Aí o recheio fica de acordo com o que você preferir ou com o que você tiver aí na sua casa. Você viu que o nosso pãozinho, ele ficou ali porque ele ainda foi descansar, né? Os 40 minutos. Tá aqui o nosso prato, deixa eu escolher aqui. Ai, eu tô bem em dúvida, viu? Acho que eu vou provar esse daqui mesmo. Vamos lá? Esse cafezinho tá cheirando, vocês não imaginam, não. Vou roubar uma xícara daquela dali, peraí. Ai, cafezinho bom, não tem como, né? Cafezinho preto, essa hora da tarde. Deixa eu ver aqui que horas são. 4h15, 4h17. Vou cortar um para vocês verem que eu falei, né? Que fica aqui, a faca de pão essa. Ó a crocância, tá vendo? Tá vendo? A casquinha fica crocante, ó. Você vai apertando aqui. Vocês viram, né, que eu tô cortando demais, não tô não? Vamos colocar aqui um pãozinho. Posso até fazer um sanduíche, que fica muito bom, né? Coloco alguma coisa ali, 2 fatias. Venho aqui com a minha manteiguinha, porque não sou boba. Ai, gente, eu tô mesmo com água na boca. Se você fizer o pão aí na sua casa, você coloca... Posso comer com a mão? Posso, né? Sou eu mesmo que vou comer. Hoje não vai dar pra Nádia comer, mas eu já vou separar a fatia dela. Ó a judiação, ó a judiação. É essa aqui? Ai, delícia! Ai, delícia! Ai, delícia! Ai, delícia! Ai, delícia! Ai, delícia! Fazer uma maldade maior aqui, ó. Golinho do café que tá quentinho. Ó, tá muito macio, chega, vai se desfazendo.